Vamos então à segunda parte da nossa lição de hoje, né? Estamos falando sobre a propiciação, né? Propiciação é aquele ato, né, de tornar propício, né, de tornar favorável, né? Um exemplo genérico, hipotético, sobre o que seja uma propiciação é daquele rei fraco, né? Um rei mais fraco que, querendo apaziguar o ânimo de um rei mais forte, né? Para evitar agressões, para tornar aquele rei mais forte favorável a ele, o rei mais fraco oferece presentes, né? Ele faz uma propiciação para tornar o mais forte favorável. Por outro lado, por exemplo, num exemplo bíblico, tirado da Bíblia, vemos quando Jacó ele vai voltando com sua família para Canaã e vai encontrar Esaú, o irmão a quem Jacó havia ofendido. Jacó envia a Esaú presentes, né? À frente, ele manda à frente presentes a Esaú para apaziguar o ânimo de Esaú, né? Ele faz uma propiciação, ele quer tornar Esaú propício, né? Favorável, né? Jacó quer tornar Esaú favorável a ele, Jacó. Quem não sabe, lá na antiguidade também, né, nas religiões da antiguidade, nas religiões do paganismo, aquelas religiões, se ofereciam, religiões anímicas, né, se ofereciam animais, sacrificavam-se animais como oferendas, né, para apaziguar aquelas divindades, para tornar aquelas divindades favoráveis, né, a quem isso é uma propiciação, né? E o nosso Deus, o Altíssimo, verdadeiro, eterno Deus, quem não sabe, é bíblico, né? Está lá em Levítico, ele institui um sistema sacrificial, né? Quando um judeu ele cometia lá um pecado, ele levava um pequeno animal lá no templo, né, para ser sacrificado, e mediante o sacrifício daquele animal ele apaziguava Deus, né? Ele apaziguava Deus e limpava-se daquele pecado, né? E era uma propiciação que estava sendo feita ali, né? Isso é um sistema que mais tarde, né, a gente vai ver a questão do nosso Jesus Cristo, né, do sacrifício, da propiciação que estamos tratando no terreno da salvação cristã, né, da salvação pela graça, né? Um ponto até negativo, que seria esse sistema propiciatório, é do suborno, né? É o indivíduo que oferece uma coisa a alguém para obter um favor, né? Isso poderia ser levado em termos de suborno. Mas o que é que acontece na propiciação cristã, né? O sacrifício de Cristo, né? Para satisfazer a justiça de Deus, né? Que o Cristo ele vai se sacrificar para satisfazer a justiça de Deus, não é isso? Esse sacrifício do Cristo é Deus fazendo uma oferta a Ele mesmo, né? É o Deus e seu Filho, né? O sacrifício de um para satisfazer a justiça divina. Então não há suborno aí, que a coisa está lá entre os dois, né? Um se sacrifica, né, para pagar, para satisfazer a justiça divina, para apaziguar a ira de Deus, né? A propiciação para apaziguar a ira de Deus. E entenda aí, ira de Deus, como a indignação, né, de Deus, a grande indignação de Deus, porque o pecado ofende a Deus. Deus fica indignado diante do pecado. E se ele fosse colocar a sua indignação, exercer, né, a resposta à sua indignação, nós estávamos perdidos, né? A misericórdia faz parte da perfeição de Deus, né? Ele vai temperar essa sua ira ou indignação, ele vai temperar com a misericórdia
e nós então podemos contar, né, com a salvação que afinal vai nos atender, né? Quem é que não sabe, né, irmãos? O salário do pecado é a morte. O pecado está lá em Romanos, o salário. Todos nós pecamos, e o salário do pecado é a morte, né? E o pecado, ele só é aniquilado pela morte, né? E é por isso que o homem pecou. E no sistema primitivo instituído por Deus lá em Israel, eram sacrificados animais, né? Eram levados cordeiros para serem sacrificados, né, para apaziguar a ira de Deus quanto àquele pecado que os homens cometiam. Mas nós vamos chegar a um ponto aqui, o ponto divino, né? Porque Jesus, vai dizer João, né, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É o sangue derramado. Essa propiciação feita pelo sacrifício do Filho de Deus, essa aí é muito especial e é dessa que nós estamos tratando aqui na doutrina da salvação. Quem desconhece a existência do tabernáculo, né? Aquela grande barraca que acompanhou o povo judeu, e depois no templo, né? Havia o Santo dos Santos, é o lugar mais sagrado de todos os lugares sagrados, aonde era inclusive guardada a Arca da Aliança, né? Ali no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né? Uma vez por ano, né? E a tampa da Arca da Aliança era uma placa de ouro, né? Era uma tampa de ouro, né? Uma tampa de ouro que era o lugar de Deus, o trono de Deus, né? E essa tampa de ouro, ela tinha o nome de propiciatório, né? Por que ela se chamava propiciatório? Porque uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava ali com o sacrifício de um animal e esparzia o sangue sobre o propiciatório. Ali o propiciatório era o lugar onde Deus recebia a propiciação, né? Aonde era derramado aquele sangue, né? Compensando, né? O pecado. Ele pedia perdão pelos pecados do povo, né? Mas era uma cerimônia anual, ela tinha que ser repetida todos os anos, tinha que ser sacrificado um animal e o seu sangue derramado ali no propiciatório, né? Essa repetição, né? Agora eu pergunto aos irmãos e às irmãs, né? Às irmãs e aos irmãos, aonde é o propiciatório nosso cristão, né? O propiciatório cristão foi a própria cruz, né? Ali, o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado. Olha só, o nosso propiciatório foi a cruz, onde o Cordeiro de Deus, ele foi oferecido em sacrifício, né? O sangue derramado de Jesus, ele apazigua a justiça divina, ele satisfaz a justiça divina, né? E então permite que a justiça sendo satisfeita, nós venhamos a ser justificados pela fé que temos no poder desse sacrifício e justificados, sejamos arrancados das garras do pecado, reconciliados com Deus, determinados como filhos de Deus, etc, etc, etc. E não há mais necessidade de repetir mais nada, né? Há uma parábola do publicano e do fariseu, né? Lucas 18, né? Está lá em Lucas 18. É um templo, né? Estão lá o publicano e o fariseu, eles estão lá, né? Os dois. O publicano, ele está de joelhos, né? Batendo no peito, né? E pedindo perdão pelos pecados que ele não sabe nem. Eu sou pecador. Ele só conseguia dizer, eu sou pecador. O fariseu, ao contrário, ele estava ali orando, orgulhoso, né? Ele se sentia, fazia tudo certo, né? As suas orações, o seu jejum, dava esmola. O fariseu se sentia merecedor dos favores de Deus, ele se encontrava com méritos diante de Deus.
Veja aí que há dois tipos de pessoas, né? A do fariseu, aquelas pessoas que pensam porque fazem as suas orações, jejum, dão esmola, realizam obras, eles são merecedores dos benefícios de Deus, né? E no outro tipo, é o tipo do publicano, tadinho. Ele só se sente pecador, ele sabe que por ele mesmo, ele... Então ele diz, ser propício, Lucas 18, 13, ser propício, Senhor, ser propício a mim, né? Eu preciso do teu perdão, né? Ele pede que Deus lhe seja propício, né? Ele seja favorável, porque ele precisa do perdão de Deus, né? Hoje, nós sabemos que essa propiciação, ela já foi realizada, né? Ela já foi realizada pelo sacrifício expiatório, vicário, né, em nosso lugar de Jesus Cristo, satisfazendo a justiça divina, né? E não precisa mais ser repetida. É um ato de Deus, é um ato soberano de Deus, né? Se não fosse isso, viu o que é a propiciação? É o sacrifício, né? É uma oferta, né, para que Deus se torne favorável a nós. Isso, no nosso caso cristão, foi a expiação vicária, né? Jesus Cristo, ele satisfez a justiça divina, sacrificando-se, pagando em nosso lugar, daí ser chamada de vicário. Vamos ao fim da lição, né, lendo, vou ler aqui o Para Pensar e Agir. Para pensar e agir. Para encerrar a lição, né? Deus, primeiro, estou lendo. Deus deseja manter bom relacionamento conosco e para estabelecer esta amizade nos ofereceu Jesus Cristo. Ele é o grande presente de Deus à humanidade. É o nome da lição, né, inclusive. Segundo, o perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo e é um perdão para sempre. Olha aí a questão da gente não perde a perda da salvação. Terceiro, é pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos a paz com Deus, conforme está narrado em Romanos 5:1. Nós somos justificados pela fé, porque nós acreditamos que este sacrifício do Cristo, ele foi bastante suficiente para nos salvar, não é? Não é o que somos, nem é o que fazemos, né? Porque Deus, ele fez isso por amor, né? Ele fez isso de graça para nós, né? Para nós, porque foi pago um preço, o preço do sacrifício, mas para nós foi de graça, foi um presente que nós recebemos, né? Nós nos usufruímos, né? Esse sacrifício do Filho de Deus, que é o próprio Deus. E isto é que se chama de fé, né? E recordando lá Efésios, né, 2, 8, 9, né? Sois salvos pela graça de Deus mediante a fé. E isso não vem de vós, né? Nem de obras, né? É um dom de Deus, né? Para que ninguém se glorie. Assim a lição está encerrada sobre a propiciação. Espero ter facilitado e quero que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco, né? Que Deus nos abençoe, né, irmãs e irmãos, que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.